Olá, meu nome é Miriam, eu faço parte do projeto Restaura e nós vamos iniciar a nossa 13ª campanha, intitulada A Linguagem do Amor. Nesta campanha, nós vamos ler o livro A Linguagem da Girafa, um passeio divertido pelos fundamentos da comunicação não violenta. Escrito e ilustrado por Jean Morrison, baseado nas técnicas e na consciência da comunicação não violenta, desenvolvida pelo psicólogo Marshall Rosenberg. Esse texto é mérito do canal Colorindo a Vida. O livro ilustra a diferença entre uma linguagem que gera desconexão, representada pelo chacal, e uma linguagem do coração que serve à vida, representada pela girafa. Me responde uma coisa, você tem dificuldade para falar com seu marido ou com a sua esposa? Fala várias vezes e seu filho não obedece? Ou o seu problema está no seu trabalho? É muito comum falarmos inúmeras vezes com uma determinada pessoa e sentirmos que não somos entendidos. E isso acontece nos casamentos, por exemplo. E é tão grave que é capaz de destruir relacionamentos ao longo do tempo, sejam eles pessoais ou profissionais. Mas a comunicação não violenta pode mudar tudo isso. Ela tanto nos ajuda a nos sentirmos melhor quando nos expressamos, como também faz com que a gente saiba expor nossas verdadeiras necessidades e além a entender as dos outros. Segundo Deepak Chopra, médico indiano mundialmente conhecido, a comunicação não violenta conecta a alma das pessoas, promove a sua regeneração. E é isso que a torna tão poderosa. Mas o que é a comunicação não violenta? Bem, a comunicação não violenta ela é uma abordagem específica da comunicação, tanto na maneira de falar quanto na maneira de ouvir, que nos leva a nos entregarmos de coração e nos liga a nós mesmos e aos outros, de tal maneira que permite que a nossa compaixão natural floresça. Ela já existe há milhares de anos. Foi utilizada por Jesus, nosso maior representante da comunicação não violenta, entre outros como Gandhi, Martin Luther King e Dalai Lama. Embora não seja comum a gente achar violenta a maneira como nós falamos, muitas vezes nossas palavras geram mágoa e dor, seja para os outros ou para nós mesmos. A não violência significa permitirmos que venha à tona o que existe de positivo em nós e que sejamos dominados pelo amor, respeito, compreensão, gratidão, compaixão e preocupação com os outros. E a violenta por atitudes egocêntricas, egoístas, gananciosas, odientas, preconceituosas, suspeitosas e agressivas, que costumam dominar nossos pensamentos. Então, a comunicação não violenta se baseia em habilidades de linguagem e comunicação que fortalecem a capacidade de continuarmos humanos, mesmo em condições adversas. A comunicação não violenta substitui os nossos velhos padrões de defesa, que é o recuo ou o ataque diante de julgamentos e críticas. E passamos a escutar profundamente, tanto a nós mesmos quanto aos outros. E isso gera respeito, atenção, empatia e o desejo mútuo de nos entregarmos de coração. Ou seja, nós soltamos os escudos que carregamos ao longo da vida e passamos a mostrar o nosso lado humano. E isso faz com que os outros soltem seus escudos, pois não sentem que são atacados, pelo contrário, sentem que são ouvidos e acolhidos e tendem a se abrir e a nos tratar com respeito também. Esse é o poder da compaixão e a comunicação não violenta é uma forma compassiva de se comunicar. E como utilizar a comunicação não violenta no nosso dia a dia? Um dos primeiros passos para utilizar a comunicação não violenta é reconhecer que somos todos violentos em algum grau e que precisamos efetuar uma mudança qualitativa em nossas atitudes. Há muitas formas de violência que vão além da violência feita por meio da força física,
Há o que podemos chamar de violência passiva, que está ligada ao sofrimento de natureza emocional. O deboche, o menosprezo, a ironia, o sarcasmo, um olhar e até mesmo fingir que o outro não existe. São formas de violência, amplamente realizadas no nosso dia a dia, por nós e pelos outros. A questão é, ficamos esperando que os outros mudem e sequer olhamos para as nossas ações. A comunicação não violenta possui 4 componentes base: a observação, o sentimento, as necessidades e o pedido. O primeiro passo é observarmos o que acontece numa determinada situação. E podemos fazer a seguinte pergunta: o que eu estou vendo o outro dizer ou fazer que é enriquecedor ou não para a minha vida? O grande feito aqui, e eu acredito que seja um dos grandes segredos da comunicação não violenta, é realizar essa observação sem fazer nenhum julgamento ou avaliação. Simplesmente dizer o que agrada ou não no que as pessoas estão fazendo, sem tentar classificar entre o certo e errado. O segundo passo, devemos identificar como nos sentimos ao observar aquela ação. Avalie se ficou magoado, assustado, alegre, divertido, irritado ou qualquer outro sentimento que possa ter surgido. Terceiro passo, devemos reconhecer quais das nossas necessidades estão ligadas aos sentimentos que identificamos. E então entramos com o quarto componente, o pedido. Ele deve ser específico e deve estar focado no que queremos da outra pessoa para enriquecer a nossa vida. Assim, parte da comunicação não violenta é nos expressarmos utilizando esses 4 elementos. E a outra parte dessa forma de comunicação consiste em receber exatamente esses 4 elementos do outro. Nós conseguimos nos ligar ao outro ao perceber o que observam, o que sentem e do que precisam. E depois descobrir o que poderia enriquecer as suas vidas, que é o pedido. É importante termos em mente que na maioria das vezes o outro não saberá se expressar desta forma. E é aí que surgem os conflitos. Pois um não sabe se expressar de forma compassiva e o outro não sabe fazer a leitura do que está por trás daquela forma expressada. Cabe a nós darmos atenção, ouvirmos verdadeiramente o outro e observarmos o que está por trás do que é dito ou feito. Ou seja, nós temos que ir além de suas palavras ou ações. Temos que nos ligar aos sentimentos por trás das suas palavras e ações. É aí que descobrimos a verdadeira causa do porquê aquela pessoa se expressa com tal violência. Outro ponto importante para conseguirmos nos comunicar de forma compassiva é nos livrarmos dos julgamentos moralizadores. Frases como: o teu problema é ser egoísta demais ou ele é preguiçoso são exemplos clássicos de julgamento. Culpa, insulto, depreciação, rotulação, crítica, comparação e diagnóstico são todos exemplos de julgamento. O psicólogo Marshall Rosenberg chama isso de comunicação alienada da vida. Ela é um grande problema, pois nos prende a um mundo sobre o certo e o errado, e o que faz gerar inúmeros julgamentos. Quando usamos tal linguagem, pensamos e nos comunicamos com o que há de errado com o outro para se comportar daquela maneira. Ou, ocasionalmente, o que há de errado com a gente mesmo, por não conseguir compreender ou agir da forma que gostaríamos. Então, a nossa atenção se concentra em analisar, classificar e determinar níveis de erros, em vez de focarmos no que nós e os outros necessitamos e não estamos obtendo. Ou seja, deixamos de olhar para o nosso interior, observar os nossos sentimentos e os sentimentos dos outros e nos enquadramos a nós e os outros em certos rótulos. Quando classificamos ou julgamos alguém, a pessoa tende a se fechar e a ativar seus mecanismos de defesa, e o que a faz agir ou responder com agressividade.
É importante termos em mente que o mundo em que vivemos é aquilo que fazemos dele. Se podemos mudar a nós mesmos, podemos mudar o mundo. E essa mudança deve começar por nossa linguagem e nossos métodos de comunicação. Sejam bem-vindos à Linguagem do Amor.